Gigantes em terra de promessa. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim para nós: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Presta atenção nessa frase, nessa fala de Deus, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, Todos aqueles homens eram cabeças, eram príncipes dos filhos de Israel. Queridos, espiar a terra foi uma ordem de Deus para Moisés. Não foi uma estratégia militar em si, a princípio. Não era uma forma algo que nasceu de Moisés. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, você vai mandar que o povo espie os representantes do povo. Como você vai fazer? Você vai pegar os príncipes, os principais, os líderes de cada tribo, um de cada tribo, então são 12, e você vai enviá-los para que eles vão espiar a terra. Que terra é essa? Terra que eu hei de dar. Ora, eles estavam espiando algo que já era garantido que era deles. Eles não estavam espiando algo para ver se ia dar certo. Essa expedição não é para ver se, olha, será que a gente quer essa terra? Não era para escolher. Não era uma expedição para escolher a terra. Não era uma expedição para ver se ia dar certo. Não era uma expedição para ver se eles iam gostar ou não. Não era nada disso. Era para eles verem a terra. É para eles se animarem com o que teria lá e para eles se prepararem para o que eles enfrentariam. Tem duas coisas que Deus sempre vai fazer conosco em relação ao futuro, em relação ao que tem para nós. Ele vai nos preparar para o que nós vamos enfrentar e vai nos animar pelo que nós vamos conquistar. Amém? Mas nós temos que entender que Deus também vai mostrar o que nós vamos enfrentar. Não tudo, nem tudo, porque senão nós desistimos já no meio do caminho. Mas eles foram para espiar uma terra que não era para eles escolherem, não era para eles verem se era aquilo que eles gostassem ou não, porque Deus já tinha determinado: eu vou dar a vocês. Não é para ver se eles teriam força ou não para conquistar. Não, estava certo, eles iam conquistar. Quando Moisés reúne então os 12, e eles tinham ali uma instrução. Primeiro eles recebem uma ordem de Deus: vocês vão lá. Deus só fala isso para eles: vocês vão espiar a terra que eu vou mostrar. Agora então eles recebem uma instrução de Moisés, um homem, um líder, um homem de Deus. E nessa instrução, no versículo 17, ele diz o seguinte: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita. Olha, você vai ver a terra e o povo. E aí ele começa então a trazer algo interessante. Você vai ver, a terra, que tal é, como ela é, e o povo que nela habita, se ele é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Pronto, eles tinham uma ordem, eles tinham uma instrução de como seria, quais informações que teriam que ter. Só isso. Era essa a missão deles. Você já viu que nós, seres humanos, e principalmente nós, cristãos, gostamos de inventar coisa? Gostamos de colocar mais coisa naquilo que já foi. Era só isso para ver.
É só isso. É só para ver se a terra era boa, mas como era a terra. Ou seja, o que era a ideia? Vamos pôr uma ideia aqui. Puxa vida, se lá tem muita mata, opa, nós vamos ter que preparar ferramentas. É isso. Se lá as cidades, eles moram em arraial e não em cidades fortalecidas, vão ter que chegar lá e construir casas. É isso. Se lá se os inimigos, se tiver muita gente forte, nós vamos ter que equipar o nosso exército. É isso. Era isso a instrução. Era isso. Né? Como que a terra, se a terra for fértil, beleza, se ela não for fértil, a gente vai ter que aplicar algumas coisas que aprendemos na cultura e quando trabalhava no Egito. Sei lá. Era coisa simples. Era coisa tipo assim, saber como eles iam se preparar para entrar na terra. Era isso. Não era para saber se ia dar certo ou não, porque, amado, isso já estava certo. Nós temos que nos preparar para saber o que nós vamos fazer com o que Deus vai nos dar. Não se preparar para saber se Deus vai fazer ou não. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém? Porque às vezes, amado, nós não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer o que Deus está fazendo. Deus, às vezes chega uma pessoa, ou de uma certa forma, fala, a pessoa sabe, olha, eu vou fazer uma viagem. Olha, eu vou te enviar para tal lugar. Ele já falou que vai enviar. Aí a pessoa tenta ir. E na verdade tem que pegar o quê? Primeiro tem que ir atrás do passaporte. Eu tenho que aprender a língua do lugar, ou pelo menos o inglês, ou pelo menos me comunicar. Está entendendo? Eu tenho que ir me preparando em volta. Eu vou mais tentando resolver o que Deus já determinou que vai ser feito. E assim outras situações. Eu quero resolver o que Deus já disse que está ok. Eu vou dar a terra. Mas tem gigantes, eu vou dar a terra. Ok, mas vamos chegar nisso ainda. Mas sai essa equipe para essa expedição, 12 homens. Você já viu essa situação, já passou por isso? Que duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, vamos falar de duas pessoas, mais fácil de visualizar, pode passar pela mesma situação e chegar em conclusões diferentes? Você já esteve numa situação em que você viu a mesma situação da pessoa e cada um chegou a uma conclusão? Cada um chegou a uma resposta completamente diferente um do outro. 12 espias viram a mesma terra, viram os mesmos frutos, viram os mesmos gigantes. Todos viram a mesma coisa, mas tiveram destinos completamente diferentes. O problema não estava na terra, o problema estava na visão, o que eles estavam querendo enxergar. Todos viram a mesma coisa, todos viram a mesma situação. Era uma terra de promessa, mas já tinha gigantes. Eram gigantes na terra da promessa. E todos viram isso. Não foi um que viu o outro, não, todos viram a mesma terra, os mesmos frutos e os mesmos gigantes. A diferença é a visão disso. E essa visão, entenda bem, que fez toda a diferença no destino final desses dois grupos. Um grupo formado por 10 pessoas, um grupo formado apenas por 2 pessoas. Mas o que me chama a atenção nesse texto muito conhecido é o trajeto, é a geografia. Tem uma matéria dentro da teologia que chama Geografia Bíblica, é uma das matérias mais chatas que tem. Mas ela é muito legal, ela é muito boa, quando você entende a geografia bíblica. E nada é por acaso. O caminho de Deus é perfeito, diz a palavra dele mesmo, em Salmos. O caminho de Deus é perfeito. O versículo 21 diz o seguinte: assim subiram os espias a terra desde o deserto de Zin até Reote, até a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron.
Presta atenção, quero falar de 3 lugares aqui agora. 3 cidades, eles vão falar de vários lugares passados, mas 3 marcam muito a nossa vida. Primeiro, o Negueb. E subiram pelo Negueb. Os espias entraram pelo Negueb. Eles tinham uma rota que eles tinham que fazer. Eles saíram, provavelmente, de Cades Barneia. O arraial de Israel estava em Cades Barneia. Moisés, então, chama os 12 líderes de cada tribo, 12 líderes, um de cada tribo, e fala, vocês vão fazer essa rota. Vocês vão passar pelo Negueb. Negueb, que significa sul, é uma região de transição, é um semiárido. Negueb estava entre o deserto e a terra fértil. Estava entre o deserto e as montanhas. Entre o deserto, que depois das montanhas vinha o vale. Mas as montanhas já eram lugares habitáveis, já eram cidades. Hebron, inclusive, uma das cidades importantes. Negueb era uma região ainda seca. Negueb não era o melhor lugar para se estar, mas era um lugar de transição entre o deserto e a terra prometida. Às vezes, amados, nós não entendemos, nós não estamos mais no deserto, mas também não chegamos na promessa, estamos em Negueb. Negueb é o lugar de transição. Você sabe, amado, quando você está no momento, amado, e esses dias eu falava em casa que eu vivo, e esse texto, amado, eu falei para você porque foi uma meditação, inclusive eu não ia pregar sobre isso, porque nem todas meditações vira pregações, nem todas. Aliás, a maioria não vira pregação, né? Porque a meditação é nossa, né? Mas eu quis trazer essa palavra, porque essa semana foi que Deus começou a trazer, e foi a meditação que fui todas as manhãs na minha vida, porque eu comecei a falar em casa que nós estávamos passando por um momento de transição, mas eu não entendia, depois que Deus levou a palavra, que é o Negueb, que você não está nenhuma coisa nem na outra ainda. Você, tudo bem, você está em Cades Barneia, você está já prestes a entrar na terra, a alcançar a promessa de Deus, mas aí você está num ponto que é de transição. Você já saiu daquele deserto pesado, você já deixou o Egito, o deserto está ficando para trás, mas você vai caminhar e vai passar por um lugar chamado Negueb, que é a transição. Você ainda não está na terra prometida. Os espias tinham que passar por Negueb, uma terra seca, semiárida, ainda não era o lugar, não era o destino. Mas a caminhada do deserto exige muito. A caminhada do deserto é cruel. Eu ainda não tive a oportunidade de voltar, e se Deus quiser, peço muito a Deus isso. Porque diz que andar no deserto é um desafio. É um desafio. Muitas pessoas desistem. Por quê? Porque pelo cansaço do deserto, eles não chegam em Hebron. Eles param no Negueb, mas Negueb ele não é uma terra boa. Negueb não é o destino ainda, é um pouquinho melhor, mas ainda é uma terra seca, é um semiárido, chove muito pouco, mas 2 vezes por ano, e olha lá. Deus nunca prometeu, Ele não prometeu que não haveria Negueb. Nós sempre vamos passar por uns Neguebs da vida. Sempre que nós vamos de uma fase para outra, enfrentaremos Neguebs. Que é a fase de transição, sabe? Você não está nem uma coisa nem outra, sabe? Parece que vai chegar, mas não chegou, parece que está perto. Você está ali chegando, parece que você está alcançando, a coisa parece que sabe? Você está vislumbrando, a coisa está perto, mas não, você fala, meu Deus, parece que nada acontece, não é, amado? É a transição, mas você não pode parar. Muitas vezes, pessoas têm confundido Negueb como seu destino final, porque ele sai do deserto, e aí ele chega, ele para, mas ainda não é a promessa. Ele vai para uma terra semiárida. Muitas pessoas desistem porque confundem o processo com o destino. No processo muitas coisas acontecem. No processo nós vemos um milagre. No processo nós vemos Deus agindo, mas não é o destino ainda, queridos. Muitas vezes o casamento passa pelo Negueb. Muitas pessoas desistem do seu casamento porque não sabem enfrentar Neguebs. Eu tenho 27 anos
Acho que é 27. Meu Deus, da minha esposa não lembrar, eu não lembrava. Acho que é 27 anos de casado. Quantos Negueb já passamos? Transição. Fase difícil. Quantas pessoas têm desistido do seu casamento em Negueb? Não consegue passar por Negueb. Ah, mas não chove. Ah, mas não sei o quê. Mas... É Negueb, meu querido. Negueb, não é a promessa ainda. É Negueb. Se você não souber enfrentar Negueb, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não souber sobre as crises de Negueb, a transição de Negueb, as dificuldades de Negueb, porque não é deserto, mas também não é o lugar frutífero. Não é o melhor lugar para se estar. Não é dos piores, mas também não são dos melhores. É a transição. Mas muitos desistem do Negueb. Ministérios passam pelo Negueb. Vida financeira passa pelo Negueb. Muitas pessoas desistem do Negueb. Desiste da sua empresa no Negueb. Desiste dos seus sonhos no Negueb. Eles sonham, vou fazer isso, tal. E tá ali. E aí vou começar algo. Gente, vai ter um Negueb. Ah, amado. É a transição. Entenda que Negueb não é a moradia, não é o destino, é a passagem. Mas nós temos que passar por Negueb. Quem abandona a caminhada no Negueb nunca chegará ao vale de Escol, que eu vou falar daqui a pouco. Nunca chegará na terra fértil, nunca chegará na promessa, porque muitos têm desistido no Negueb, têm parado no Negueb, e toda a nossa vida enfrenta algum Negueb. E é um ciclo que você sai de um, daqui a pouco você tem novo desafio, você vai sair do deserto, você vai enfrentar o Negueb, para ir em direção. Não podia ser outro caminho? Não. Por quê? Porque Deus falou que não, era aquele e acabou. Moisés deu essa instrução. O versículo 22 diz que subiram pelo Negueb e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando eles passam por Negueb, passam por aquela terra semiárida. E aí então eles começam a olhar e começam a ver cidades. Começam a ver já civilização. Sabe quando você começa, Hebrom é quando começa as coisas você olhar de uhul, oh glória. Meu Deus, só essa coisa está acontecendo. Quando você já saiu do deserto, passou por Negueb, e aí você começa a ver Hebrom, você já vê plantações. Em Hebrom você já vê uma cidade aqui, outra ali. É uma montanha, cidades meio que rochosas, mas já tem pessoas, já tem mercadores, já tem comércio. A paz já não é mais o Negueb. Sabe quando, amado, você começa a vislumbrar e começa a ver? Você chegou em Hebrom. Quando chegaram em Hebrom, encontraram outro desafio. Os filhos de Anak, os Anaquins. E cita provavelmente seja 3 chefes de tribos de Anaquins. Eram 3 tribos, 3 líderes de tribos de Anaquins. Aimã, Sesai e Talmai. Os gigantes estavam justamente em Hebrom. Depois do Negueb, depois da transição, você vai começar a enfrentar gigantes. Isso não melhora nunca, pastor. Não despiora nunca esse negócio, não despiora nunca. Você vai enfrentar gigantes. E aliás, amados, entenda bem que naquele momento eles não iam enfrentar nada. Na verdade, eles estavam vendo. O problema é justamente esse, né? Eles não tinham enfrentado gigante nenhum, eles só estavam vendo o gigante. Só passaram e viram. Mas qual a importância de Hebrom? Hebrom é um lugar chave. Porque em Hebrom, amado, Abraão habitou muito em Hebrom. Os patriarcas estão lá até hoje. Túmulo de Macpela, Sarai, Raquel, foram sepultados lá. Jacó falou assim, quando ele foi para o Egito, ele falou assim, olha, quando vocês subirem, eu quero que leve meu corpo para lá, meus ossos quero lá. José também, falou, eu quero lá.
Na verdade, Jacó já foi antes, né, com José levou, mas José falou, né, pediu, olha, quando vocês subirem daqui, eu quero que vocês levem meus ossos. Era um lugar de promessa, ali teve altar levantado por Abraão. Era um lugar que eles já estavam, em Hebrom já era a terra da promessa. Hebrom tinha alianças, Hebrom tinha altares. Não importa se agora tinha gigantes, mas ali já teve altares. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, Hebrom é, sabe quando? Hebrom é resgatar aquilo que Deus um dia já prometeu para a tua vida, amém? Hebrom é o resgate, porque ali, amado, estava Abraão, os ossos de Abraão, ali estavam os ossos dos patriarcas, ali estavam altares, ali tinha promessas, ali houve cultos, ali houve promessas. Foi ali que Deus falou, foi aquela região que Deus falou com Abraão, quando aqueles 3 homens chegaram para destruir Sodoma e Gomorra. Foi essa região que Abraão levantou os olhos depois que Ló se separou dele e falou assim: eu vou para essa terra. Foi a terra que Deus preparou para ele. Os espias chegaram no lugar mais difícil, era o lugar mais significativo para eles. Preste bem atenção. Talvez, amado, você está querendo abandonar a parte mais significativa da sua vida, o que me parece mais difícil, o que você olha e aquilo parece ser gigantes, dificuldades, e é justamente aquilo onde está a promessa de Deus. Não era lá ainda o destino final dos espias. Ali era a terra, e depois nós vamos ver que Caleb conquistou Hebrom. Mas a viagem deles não parava em Hebrom também. Por quê? Então nós estamos falando dessa viagem, dessa expedição. Porque eles saem do deserto, anda comigo nessa caminhada deles, dos espias. Passa Negueb, que é o semiárido, chega a Hebrom. Hebrom é o quê? É uma marca. Hebrom é o passado de promessa. Mas nós temos que chegar. É interessante chegar no passado, né? Se o passado está lá atrás, mas não é viver do passado nosso, é do passado das promessas de Deus, da aliança de Cristo Jesus, das promessas que Deus tem para nossas vidas, daquilo que o Senhor nos prometeu. Amado, Hebrom, amado, é nós voltarmos para o Calvário e ver a obra de Cristo Jesus por nós na cruz e dizer assim: eu sou mais que vitorioso mesmo na terra de gigantes. Isso é meu, isso o Senhor já conquistou. Porque os gigantes estavam justamente ali. Gente, é um lugar, se você para pensar, mais representativo para Israel naquele momento. E é aí que estava a maior dificuldade deles. Deus estava revelando algo para eles. Toda promessa importante terá oposição proporcional. Toda promessa importante na sua vida terá oposição proporcional. Ou você acha que a oposição não é proporcional à promessa? Você quer uma grande promessa, você quer uma grande bênção e não quer oposição proporcional. Amado, é proporcional. É proporcional. Toda promessa terá oposição proporcional. Eu quero coisas grandes. Perfeito. Entenda que a oposição será grande. Será grande também. Era um lugar muito importante. Neste lugar, amado, praticamente é aqui, amado, que a visão se dividiu. É aqui que depois nos relatos as coisas ficou diferentes. Porque aqui que começou então o olhar deles se dividirem. 2 grupos se formaram aqui. Porque, amado, eu imagino que não foi só no final que essa conversa aconteceu. Tudo bem, mas imagina eles sentados para jantar e conversando. E aí, você viu? Tinha gigante pra caramba lá, hein? Não sei não, tal, sei lá. Né? E Josué e Caleb sempre ali, mas
Esses gigantes não são nada perante o nosso Deus, tal, mas já as conversas, né, amado? Na hora que eles iam dormir, na hora de jantar, ali, né? De manhã, tomar o café, qual que era a conversa deles? Ali, amado, as visões começaram a separar. Hebrom é o lugar onde a visão é determinada. Em Hebrom é onde eu determino para onde eu vou olhar. Aí começa a coisa em Hebrom. Por quê? Os 10 espias olharam para os gigantes. Ali para eles, a aliança que Deus tinha com Abraão, que estava lá o corpo dele, os ossos dele, perdeu espaço. A promessa de Deus lá para Abraão e a promessa de Deus aqui para Moisés, no versículo 1, que eu hei de dar, perdeu força. A história da fidelidade de Deus desapareceu diante dos obstáculos para eles. Enquanto Josué e Caleb viram os mesmos gigantes. Mas lembraram da promessa. A fé deles não estava baseada no tamanho do inimigo. Aí que está a grande diferença. É o olhar, quando começa em Hebrom, é onde eu começo a determinar o meu olhar. Quando eu venço a transição Negueb, Hebrom, eu vou determinar o meu olhar. Eu vou olhar para o gigante, ou vou olhar para a promessa. Porque são gigantes em terra de promessa. E lembre-se que as tuas lutas são proporcional às tuas bênçãos. Não vai pensar que você vai ter luta menor do que a bênção que você quer receber. Não vai pensar que você vai ter luta menor do que a promessa que você quer para a sua vida. Todos nós também enfrentamos um Hebrom. Um momento de decisão. Um lugar onde precisamos decidir. Vou acreditar no problema ou vou acreditar na promessa? Hebrom é o lugar onde eu tomo minha decisão no que eu vou acreditar, mais no problema ou mais na promessa. É Hebrom que eu vou então decidir qual vai ser o meu relato. Em Hebrom já começaram o relatório a ser feito. Em Hebrom começou-se então as conversas, ali o que você acha? Ali começou, porque Hebrom é lugar de decisão. É o lugar onde eu continuo com a promessa ou com o problema. Hebrom é o lugar onde eu vou fazer o quê? Vou direcionar o meu olhar. Aqui define o que eu quero para o meu futuro, é Hebrom. Hebrom, você não viu as melhores coisas ainda. Eles não tinham visto as melhores coisas da terra, ainda não era Hebrom. Hebrom, eles viram o pior. Já era uma terra, já era habitada, já eram cidades, ok? Mas viram a pior parte. Eles viram os gigantes. E dali já ficaram com a sua definição. Antes de Deus mostrar os frutos de Escol, Ele prova a nossa visão em Hebrom. Eles ainda não tinham chegado no Vale de Escol. E no Vale de Escol é que deveria toda aquela visão sobre Hebrom, todo aquele impacto de Hebrom ser substituído pela visão de Escol, que significa cacho de uva. Era um lugar que determinaria minha visão. E antes de eu ver os frutos da terra de Escol, eu tenho que ver os gigantes de Hebrom. Antes de Deus se mostrar com grandes coisas, com o maravilhoso o que você vai alcançar, Ele vai mostrar o que você vai enfrentar. E aí é onde pessoas desistem. Porque primeiro nós vemos um problema, e é verdade, apareceu, Hebrom veio primeiro. Os gigantes, eles viram primeiro. Hebrom é um lugar onde eu determino a minha visão. Versículo 23 diz que depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Escol significa cacho. Ali eles encontraram uva, romã e figo. Preste atenção nesses 3 frutos.
Não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Às vezes a gente só não sabe o que significa. Às vezes só não entendeu ainda, mas nada está por acaso. Nenhum nome, mais que nome esquisito, não tem nada. Aí sim, essa rota, por que colocar essa rota? Nada por acaso. A rota que tem um sentido. Nada por acaso. E por quê? Porque agora a promessa, olha só que Deus maravilhoso. E como homem incrédulo ainda. Porque agora a promessa começa a criar evidências. Oh, aleluias. Aleluias. Quando você passa por Hebron, você passa pela transição do Negueb, a visão de Hebron, ou você vai enxergar a promessa, a aliança que tinha com Abraão ali, ou você vai enxergar os gigantes. Na verdade você vai enxergar todos, mas qual que você quer levar no seu coração? O que você quer? Qual que é a sua visão? Agora, tudo que era uma promessa começa a virar evidências. Já viu, amado, quando você, eu falei a transição, você está próximo de chegar, está ali. Agora é a evidência seguinte, ainda não é toda aquela plantação de verdades. Não, mas tinha uma evidência, experimentaram algo, puderam comer do fruto, puderam evidenciar. Amado, sabe que tem coisa, amado, que Deus está fazendo na sua vida, ainda que não é a grande promessa que Ele tem para a sua vida, mas você já começa a experimentar uma bênção aqui, outra ali. Sabe quando você começa a ter evidências que Deus está com você? Sabe quando você começa a ter evidências que Deus é teu socorro? Sabe quando você começa a ter evidências que Deus vai te prosperar? E você fala assim, meu Deus, é isso mesmo. Olha, Deus mostrando, às vezes são coisas pequenas. Não era, eles não pegaram toda a plantação, era apenas um cacho, um grande cacho. Levaram romãs, figos. Ainda não viram trigo, nada. Ali eles entenderam que era uma terra que mana leite e mel. Que era uma terra que manava leite e mel, que estendiam. Basicamente o leite, o básico, sustento. E o mel, a doçura, a plenitude, prosperidade, provisão. As delícias da terra. Quando promessa já vira evidência. A uva, o que Deus está prometendo para eles? Quando ele fala assim, vai lá, pega um cacho de uva. Para vocês verem o quê? A uva é um símbolo na Bíblia de alegria, de abundância. Representa a fartura da terra e a bênção de Deus. Simboliza a alegria produzida pela promessa cumprida. Também tinha um romã. Romã frutificação, significa frutificação e multiplicação, um dos significados. Possui muitas sementes, a romã possui muita semente, né? Em um único fruto tem muita semente. Simboliza crescimento, fecundidade, prosperidade. Essa é uma terra de prosperidade, essa é uma terra de multiplicação. E aí Deus manda eles ver os figos, outra evidência. O figo é paz e sustento. Associado à segurança, estabilidade, provisão contínua. Representa uma vida estabilizada, uma vida abençoada. O que Escol, quando eles estão aqui no Vale de Escol, o que Vale de Escol representa? Revela que a promessa de Deus oferecia abundância, que é a uva, multiplicação, que é a romã, e estabilidade, que é o figo. Amém? Olha que a promessa de Deus. Olha que quando eles chegam a Escol, em Hebron viram os gigantes, em Escol que eles viram abundância, multiplicação e estabilidade. Interessante que Deus queria que eles não fossem com a impressão de Hebron dos gigantes. Deus queria o quê? Na verdade, tocou em Moisés, que quem deu a rota foi Moisés, creio que inspirado por Deus. Porque se eles veem o gigante por último, nossa, vim todos vestidos, mas eu vou empolgados, porque, nossa, a uva que tem lá, é uma terra de alegria, é uma terra de multiplicação, é uma terra de paz e sustento, é uma terra de abundância, multiplicação e estabilidade. A ideia é eles voltar com esse pensamento. Mas Deus traz evidências, evidencia as coisas para o seu povo, e muitas vezes nós preferimos olhar para os gigantes. Deus está mostrando, olha o que eu tenho para você, olha, se você lutar, se você permanecer firme, se você permanecer fiel, mas o gigante, mas olha o que eu tenho aqui, mas o gigante.
A gente insiste em olhar para os gigantes, em valorizar os gigantes, que existe, que estava lá. Mas olha quantas coisas maravilhosas. Eles carregaram os frutos, mas chegaram falando mais do gigante do que dos frutos. Eles estavam carregando os frutos e reclamando dos gigantes. Quantas vezes Deus tem dado evidências ao seu povo? Ele está carregando a evidência da sua vida, mas sua boca falando, reclamando, murmurando, e com saúde, e com livramento. São as pessoas que reclamam do que ganha, reclamam da sua renda, reclamam da sua casa, reclamam de tudo. Por quê? Porque só olham para gigantes, porque não sabem ver a bondade de Deus. Trouxeram a prova da promessa, mas divulgaram o problema. As pessoas carregam a promessa, mas divulgam o problema. Tem muito disso. Tem muito disso. Gente, nós somos prova viva do livramento de Deus, do amor de Deus, mas divulgamos muitas vezes o problema. Enfatizamos o problema. A pessoa cercada por evidências da fidelidade de Deus. Ela está cercada. Aliás, todos nós estamos cercados por evidências da fidelidade de Deus. Mas ainda vivem dominadas pelo medo. Medo gigante. Medo da afronta. Medo que o inimigo. Ai, medo disso, medo daquilo. Carregar de evidências. Sabe, queridos, aqueles espias, os 10, trouxeram os frutos nos ombros, mas o gigante no coração. Eles trouxeram os frutos, o cacho no ombro, mas o gigante veio no coração deles. E muita gente hoje está vivendo assim. Carrega a sua religião no ombro, carrega o fato, eu sou crente, eu vou à igreja ao domingo, eu canto, eu prego, eu falo, mas no coração, o que todo mundo vê é o cacho de uva, mas no coração tem gigante. O que os outros veem? Vocês podem estar me vendo pregando, estão vendo os cachos de uva, os figos, mas o que está no meu coração, vocês não estão vendo. E poderia estar no meu coração. Poderia estar, eu falo poderia, porque eu vou ser sincero para você. Nessa semana, eu falei para Deus, Deus, o que está no meu coração é a tua promessa. Mas poderia ter um gigante no meu coração. Mas as pessoas vão enxergar o cacho de uva. Porque eles carregaram um cacho, mas no coração carregavam gigantes. Mostraram o que trouxeram, o que viram lá. Mas no coração carregaram, na verdade, o problema. Trouxeram evidências das promessas, mas no seu coração carregavam o problema. Sabe, queridos, quando nós temos uma visão, podemos esconder um pouco, mas não conseguimos por muito tempo, e o que nós relatamos vai trazer exatamente qual foi a nossa visão. Eles chegam então de volta depois de 40 dias de expedição. E eles voltam para a congregação, para o arraial. O versículo 36 diz o seguinte, 14:36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e o que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. No 13 também você vê esse relatório. Eles começaram então a trazer um relatório negativo, porque cada visão traz um relato. Duas visões diferentes, a dos 10 espias e a de Josué e Caleb. Visões diferentes, relatos diferentes. Uma mesma situação, mas a visão que eu tenho vai trazer um relato.
Às vezes as pessoas não querem enxergar a situação. O gigante existia, mas a promessa também existia, e as evidências da promessa também existiam. E aí vai do que estamos valorizando. Versículo 26, o capítulo 13 diz: caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Olha, Moisés, é verdade, essa terra mana leite e mel. E aqui está a prova, a evidência. Porém, sempre quando vem o mas da incredulidade. Eu confio em Deus, mas o que, querido? Eu confio em Deus, não existe mais. Eu confio em Deus, não existe mais o mais. Porém, a terra, porém o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anarque, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha, começaram a valorizar o problema. Aí, amado, eles já começaram a falar de povos em volta. Esses jebuseus, amado, eles desfaleceram tanto que os jebuseus, sabe quem derrotou os jebuseus? Davi. Só Davi lá na frente foi derrotar, que é o que estava que tinha a Sião, Jerusalém. Davi que derrotou os jebuseus, lá na frente. Como eles começaram a colocar empecilhos. Só que há destinos para cada visão. Os 10 espias morreram da praga. O relatório deles terminou em morte, 14:37, e esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Tem muitas pessoas que estão se acabando, porque, amado, você tenta tirar a fama, que infamar é dizer uma má fama, falar mal, uma promessa de Deus. Quantas pessoas têm falado mal das promessas de Deus? Não, pastor, hipótese alguma. Só falo mal da minha casa. Ah, tá. Só falo mal do meu trabalho. Ah, tá. Tá. Eu só reclamo do meu salário. Tá bom. E você não está infamando. Não está infamando o que Deus te dá. Ah, eu só reclamo da minha família. Tá. Tá bom. Continue. Isso é infamar a promessa de Deus. Não valorizar as evidências, o Deus de promessa, o que Deus tem feito. E Caleb? Caleb em Josué 14:12, ele fala: dai-me este monte, está falando de Hebron. 45 anos depois, Caleb recebe justamente Hebron, o lugar dos gigantes, torna-se sua herança. Sabe aqui a terra dos Anaquins? Caleb foi lá 45 anos depois dessa expedição e falou: essa terra é minha. E conquistou. Ele chegou lá, os gigantes foram embora. Imagina. Teve que ir para a guerra. E Josué? Josué tornou-se o líder que conduziria o povo à conquista. Olha a diferença. 10 morreram de praga. E 2, um conquistou justamente aquela cidade, justamente o lugar da visão. Justamente aquele lugar que todo mundo que foi para os 10 foi um lugar de desânimo. Para ele foi a esperança. Durante 45 anos ele pensava no seu coração: eu vou subir esse monte, eu vou conquistar Hebron. Sabe por quê, amado? Uma questão, eu acredito que Caleb tinha uma questão de honra com ele. Cara, na terra onde estão os meus antepassados, na terra onde está Abraão, onde está Isaac, onde está Jacó, na terra onde está Sara, onde está Raquel, Lia que está lá, que é a outra esposa de Jacó. Falou: gigante nenhum vai ficar onde tem aliança com Deus.
Lugar onde tem altar não pode ter gigantes. Durou 45 anos, mas o dia que ele chegou lá, ele tirou os gigantes de lá. Pode durar o tempo que for, mas nunca desista de vencer os gigantes da sua vida. Os 10 morreram olhando para os gigantes. Os 10 morreram com o coração voltado para o gigante. Josué e Caleb viveram olhando para a promessa. Aonde está o teu olhar, vai declarar o teu destino. Aonde está o teu olhar, vai declarar onde você vai chegar. Os 10 que olharam os gigantes, morreram olhando o gigante. Josué e Caleb viveram olhando a promessa. Para onde está o teu olhar? Aonde está direcionada a tua vida? O percurso foi o mesmo para todos. O destino da vida não. Podemos fazer o mesmo percurso e termos destinos diferentes em nossa vida. Podemos vir à mesma igreja, ouvir a mesma mensagem, participar do mesmo momento de música e termos destino muito diferente uns do outro. Eu não sei qual destino você quer para a sua vida, porque não adianta você estar aqui vendo as evidências de Deus, mas com o coração cheio de gigantes e seu olhar no problema e não na promessa. Todos passaram pelo Negueb, todos chegaram a Hebrom, todos chegaram ao vale de Escol, todos viram os frutos, mas nem todos chegaram ao destino final. Entende isso? Por isso, amado, que cuidado, não é porque você passa por experiências na igreja, na sua vida espiritual, quer dizer que o seu destino está garantido, porque o que destina a você é a tua visão, que você tem determinado na tua vida. Podemos estar aqui hoje, reunidos aqui, mesmas músicas, mesmas orações, a mesma mensagem, e saímos daqui e temos destinos diferentes. Depende de onde está a tua visão. Depende de que você está querendo para a sua vida. O destino não foi definido pelo caminho que percorreram, mas pela visão que tiveram em Hebrom. Tudo foi determinado em Hebrom, na terra de gigantes. Gigantes na terra da promessa. A terra não é de gigante, a terra é de promessa, mas tinha gigantes lá. Foi, na verdade, o que Caleb entendeu. Hebrom é terra de gigante, para Caleb não. Para Caleb, Hebrom é terra de promessa. Por isso que o tema dessa mensagem eu trouxe gigantes na terra de promessa. Né? Minha promessa na terra de gigantes. Pelo menos não foi essa visão de Caleb. Josué também. Eu digo Caleb porque Caleb foi lá e conquistou. Caleb pediu para Josué: eu quero aquela terra, eu quero conquistar lá. Porque na verdade o que Caleb viu é que havia gigantes onde é promessa. E não promessa simplesmente que eu tenho uma promessa, mas tem gigantes. Não, ele viu o contrário. Tem gigantes, mas a terra de promessa. O destino não foi definido pelo caminho que percorreram, mas pela visão que tiveram em Hebrom. O que eles viram em Hebrom foi determinante. Nem Escol, que viram todas as evidências, foi tão determinante como Hebrom. O que tem ocupado mais espaço na sua visão hoje? O que mais ocupa espaço nas suas falas, na sua casa, no seu café? O que você mais fala? É sobre gigante ou sobre promessa? Qual é o teu assunto predileto na roda dos amigos, entre os irmãos, na sua casa, no jantar, no café? Vocês falam mais de problemas ou falam mais de promessas? É onde vai estar a tua visão, meu querido. É isso. Teve uma época em Engenheiro Coelho que foi uma luta muito grande, uma diversidade muito grande que enfrentamos. E praticamente ali uma fase muito difícil na igreja. E tinha um casal que sempre estava comigo. E aí veio um familiar dele que era pastor também na Grande São Paulo.
E a gente muito interessante. Então, ele ouviu tanto nossas conversas. E chegou um momento, antes de ele ir embora, ele falou para mim assim, a esposa dele falou para mim assim, para nós: vocês estão comendo pão de dores, pão de lágrimas. A palavra foi essa. Vocês estão comendo pão de lágrimas. Por quê? Sabe o que é pão de lágrimas? Você está chorando e comendo ali sofrendo. Vocês sempre falam a mesma coisa. Vocês sempre estão lamentando a mesma coisa. Amado, ali foi uma chave que virou, foi de onde deu um estouro ali, foi uma grande, maravilhosa obra que Deus fez naquela cidade. Por quê? Quando parou de falar do problema, porque o problema existe, nós começamos a conversar sobre a promessa. Como conquistar essa promessa? Como chegar? Como alcançar? Como ir? E como vai ser? E o figo? E a uva? Né? E a romã, né? Deveria ser essa conversa. Gente, olha, a plantação lá é o seguinte, olha, a plantação lá tem assim, nós, olha, vamos chegar lá, ó, gente, mas tem terra para todo mundo, mas olha, o campo do figo, ele é assim, olha, as parreiras é assim e tal. Não, a conversa é gigante, aí o gigante, nós somos formiga, nós vamos morrer, nós vamos ser pisados, não sei o que lá mais, a terra não sei o que, não sei o que mais. Aí Caleb vai tentar, vou pegar uma pedra e vou dar em você, Caleb, pô. Você quer viver assim, amado? Teu destino vai ser diferente do meu. Me desculpe. Porque eu quero viver a promessa de Deus. E quem quer viver a promessa, fala a promessa. Almoça falando da promessa. Toma café falando da promessa. Faz projeto. Rabisca, risca. Faz, digita, rabisca, deleta. Faz de novo, conversa com a esposa, conversa com os filhos. Fala, e disso, eu não vou chegar, é isso. Mas que parece coisa de louco. Parece coisa de louco. Amado, às vezes eu estou em lugares que eu não acredito que eu estou naquele lugar. Caramba, o que eu vim fazer aqui, rapaz? Um PIB que lá em cima. Falei, Jesus, que negócio é esse? Porém, eu estou de olho na promessa. Eu estou de olho nas romãs, nos figos, nos cachos de uvas que Deus está me mostrando. E gigante, a paz tem de monte. Mas o que está ocupando o meu espaço hoje, na minha mente e nas minhas conversas, são as promessas. Porque promessa, preste bem atenção, vou te falar essa noite. Promessa resolve problemas. Problemas não resolvem promessas, não trazem promessas. Promessas resolvem problemas. Então fale de promessa, planeje a promessa, viva a promessa, pense na promessa, ore pela promessa, veja as bênçãos. Por quê? Porque bênçãos e promessas resolvem problemas. Problemas não despertam a promessa. Qual você quer ficar com o problema? Porque o que você enxerga em Hebrom, a visão que você tem em Hebrom, determinará o valor no vale de Escol.